Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra, pedimos a Tua misericórdia, Senhor, a Tua graça, para falar aos nossos corações nessa noite. Fala, Senhor, que nós queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele nos relata uma velha história, né, que aconteceu aqui há mais de 2000 anos, logo no início da igreja, logo quando Pedro prega um sermão, né? Quando Jesus assunta aos céus, ele pede para que a igreja ficasse em Jerusalém, e tinha 120 ali, mas no dia de Pentecoste tinha praticamente quase todos os judeus que vinham das outras localidades, muita gente mesmo, porque nessa pregação aqui 3.000 pessoas se convertem, então tinha muita gente. E aqui começa a igreja de fato ela começa aqui, né? A partir de Atos dos Apóstolos começa a igreja, né? Isso é até uma pergunta de concílio, hein? Então é em Atos dos Apóstolos. E essa igreja é uma velha história vivida pela igreja primitiva, que nos inspira como igreja a viver uma nova história baseada nessa velha história, né? É velha, mas é atual, né? Se nós, baseado nessa história dessa igreja, passarmos a viver como eles viveu, nós vamos de fato impactar o meio que a gente vive. E igreja significa eclésia, que significa no grego, né, chamados para fora do sistema, chamados para viver uma nova história, chamados para viver fora dos padrões do mundo. Amém, irmãos? E nós vamos ver agora 4 fundamentos da igreja primitiva que deve nos inspirar a viver uma nova história como crentes e como igreja hoje e para todas as igrejas que vier no futuro. E o primeiro fundamento que nos inspira, né, como igreja hoje, é no versículo 42 aí, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então esse é o primeiro fundamento, que a igreja, né, viva essa nova história hoje, para que eu como crente viva uma nova história hoje, assim como os primeiros cristãos, primitivos. Se você quiser viver uma nova história, você tem que se basear nessa velha história, e você tem que ter em você esse fundamento que os apóstolos tinham. Essa primeira igreja aqui, o texto diz aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então esse é o primeiro fundamento. Doutrina essa que é firmada na autoridade da Escritura. Amém, irmão? Se nós não tivermos firmado na autoridade da palavra de Deus, não vai. Um pouquinho antes no sermão de Pedro aí, no capítulo 2 mesmo, no verso 16 e 17, olha o que ele diz aí. Verso 16 e o 17 ele diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então Pedro prega ali baseado na palavra de Deus. Então, se nós quisermos ser uma igreja
que tem uma nova história, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, na doutrina firmada na autoridade das Escrituras. Hoje em dia nós estamos aí vivendo tempos terríveis, né? Como a gente está vivendo os últimos dias, né? Isso que Pedro falou aqui, eles tomaram para ele naquele dia, né? Que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E nós estamos vivendo também esses últimos dias, né? E nós estamos vivendo um enfraquecimento da doutrina dos apóstolos. Nós estamos vivendo um enfraquecimento da autoridade da palavra de Deus. Muitas, né, autoridades bíblicas hoje, teólogos, estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Está dizendo que a Bíblia, olha, não é bem assim a interpretação. Né? Pessoas que vai na mídia aí, olha, é porque no Novo Testamento a gente tem que seguir isso. Vocês estão seguindo o Velho Testamento. Pedro, no Novo Testamento, iniciando a palavra de Deus, ele está falando Joel, que é o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento não invalida o Novo Testamento, nem o Novo Testamento invalida, é a palavra de Deus, a Bíblia como um todo. Então, nós temos que, se nós quisermos viver uma nova história como igreja e como crente, nós devemos perseverar na palavra de Deus, amém, irmãos? Nós devemos perseverar nessa doutrina firmada que a palavra de Deus é a autoridade, né? A gente teve lá no ponto de pregação lá e a gente falou sobre isso, né, irmão Carlos? Tinha os novos lá e a gente falou, olha, como batista, a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Se o pastor Ivo escrever algum livro e os irmãos, e eu chegar para os irmãos e dizer assim, olha, esse livro aqui, ele tem mais autoridade do que a palavra de Deus, do que a Bíblia. Não ouça o pastor Ivo, né? A Bíblia é a autoridade, porque ela foi inspirada por Deus, né? Ela foi o próprio Espírito Santo ditando. Eu falei para eles, né? O que é inspiração? É um ditado. Pedro estava ali, João estava ali, Moisés ali, e o Espírito Santo dizendo, Pedro, Moisés, escreve. E ele escrevia. Não tirava a sua originalidade, como ele escrevia, né? Mas era o próprio Espírito Santo ditando, que num ditado a gente escreve, mas é o professor que dita, né? A palavra é dele, então a palavra é de Deus. Então, se nós quisermos viver uma nova história, irmãos, como igreja e como crente, nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. As pessoas acreditam mais na palavra, né, de um apóstolo atual, de um bispo atual, de uma pastora atual, de que na palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Se eu estiver pregando alguma coisa aqui que não estiver na palavra de Deus, os irmãos têm que fazer como os crentes de Berea e ir lá na Bíblia ver se está lá, entendeu? Doutrina firmada na autoridade das Escrituras. Então é a Escritura, né? Sola Escritura. Então nós não temos nenhuma outra autoridade. Se nós formos fundamentados na palavra de Deus, nós vamos impactar o mundo. Doutrina firmada na pessoa de Jesus. A doutrina dos apóstolos era isso. Palavra de Deus, né? A pessoa de Jesus era o centro da pregação, né? Pedro vai falar isso aqui, ó, no versículo 21, um pouquinho para trás, nesse sermão de Pedro aqui, um analfabeto pregando tudo isso, e converte 3.000 pessoas, né? Versículo 21, diz aí, ó, 21, e acontecera que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Doutrina dos apóstolos. Pedro está falando isso para aquela multidão lá. Se você invocar o nome de Jesus, você será salvo. Se você entregar a sua vida para Jesus, você será salvo. A gente estava dando aula para os pré-adolescentes, né, que era sobre certeza de salvação. Eu falei para eles, se vocês não tiverem certeza de salvação, vocês podem chegar hoje à noite na sua casa e quando você for dormir, você orar, Senhor, eu não tenho certeza da minha salvação, então me arrependo dos meus pecados, entra na minha vida, coloca o Espírito Santo dentro do meu coração, me escreve o meu nome no livro da vida e me muda. Essa é a doutrina dos apóstolos, amém? Se nós quisermos viver uma nova história, nós precisamos perseverar nessa doutrina firmada na pessoa de Cristo. Jesus é o único caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, amém? O centro da pregação na igreja primitiva era Cristo, não era o homem. Hoje a gente vê
Uma boa parte das igrejas atuais, o homem é o centro. O culto é feito para o homem, né? A música é para o homem, o ambiente é para o homem. Não estou dizendo que a gente não tem que ter um ambiente legal, mas é para Deus primeiramente, né? Eles não estavam preocupados com o ambiente, era no meio da rua aqui que eles estavam pregando, né? Mas era Cristo, era o centro. Por isso que a igreja impactou, né? Em Atos 17, quando Paulo chega numa cidade lá, os governantes falam assim: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui. E agora? Nós estamos perdidos. Vamos prender eles. Vamos bater neles. Vamos... E hoje não, né? O crente chega no ambiente, ninguém nem sabe que ele é crente. Será que nós estamos fundamentados, perseverando nas doutrinas dos apóstolos? Firmado na pessoa de Cristo, né? Ele fala de Jesus, versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Eles pregavam Jesus ressuscitado, Jesus que morreu e ressuscitou. Versículo 36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa era a doutrina dos apóstolos. Fala-se de tudo, né? Menos da doutrina dos apóstolos hoje. Que a Escritura é a autoridade máxima na igreja, que a pessoa de Cristo tem que ser o centro da igreja, o centro da pregação, o centro da minha e da sua vida, amém, irmãos? Jesus é o centro, né? Doutrina que exige uma decisão. E qual é essa decisão? Olha o versículo 38 aí. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa perseverança na doutrina, né, é uma doutrina que exige uma decisão. E qual é essa decisão? De se arrepender dos seus pecados. Hoje não precisa mais se arrepender dos pecados, sabia disso? Muitas igrejas aí têm pregado, não. Eu vi uma cantora famosa aí que traiu, né, adulterou o marido, e ela dando a declaração assim: minha mãe também adulterou, e ela teve um filho, né, fora do casamento. Aí a igreja, ela colocou um nome bem pejorativo assim, a igreja, como se tivesse excluído, mas foi um outro nome, né? A igreja jogou ela fora. Mentira, né? A pessoa que está em pecado, né, ela quer justificar o pecado dela, jogando a culpa para a igreja, né? A igreja, ela trata porque a Bíblia, a doutrina dos apóstolos fala para tratar. O próprio Jesus em Mateus 18 fala: se teu irmão pecou, né, vai até ele, conversa com ele. Essa é a doutrina, né, que os apóstolos levavam. Fala com ele, se ele não se arrepender, leva outro irmão com você. Se ele não se arrepender, leva para a igreja. É assim que essa é a doutrina dos apóstolos. E aí a igreja hoje não tem feito isso, né? Muitas igrejas falam: Jesus não excluiu ninguém. Foi ele mesmo que falou isso lá em Mateus 18. Paulo, em 1 Coríntios, né, tem um rapaz lá que ele comete um incesto, e a igreja estava dando risadinha dele lá. Ninguém fazia nada. Quando Paulo chegou lá, Paulo falou: e esse cara aí? O que é que esse cara está fazendo no meio de vocês? Tira esse cara daqui. Paulo fica louco, você lendo o texto lá. Manda tirar, que ele era um incesto. Ele estava se deitando com a mulher do pai dele. A igreja estava dando risadinha. É diferente de hoje em dia. Muitas igrejas aí. A igreja de um colega meu, o filho do pastor, bispo, apóstolo, lá o que, foi embora com a mulher do pai. E um monte de gente foi para a igreja do filho. Está na igreja do filho lotada. Olha a igreja que a gente está vivendo hoje. Né? Então, por isso que essa palavra ela é bem atual. Se nós quisermos viver uma nova história, nós temos que olhar para essa velha história lá atrás, né? Deus tem uma nova história para a gente, amém? Mas se a gente não olhar os fundamentos da igreja primitiva, e nós quisermos agradar ao homem e agradar a nós mesmos, e ter igrejas cheias, mas a gente não está perseverando na doutrina dos apóstolos, Deus vai cobrar da gente, amém, irmãos? E um bando de besta que vai atrás desse filho aí. O cara tem a igreja cheia, jovem, né? Da moda, da hora, né? Igrejinha parece uma boate. A juventude adora, né? Bate, luzes piscando,
Meu Deus, a gente que já andou por aí, quando a gente entra em algumas igrejas aí, dá, meu Deus do céu, parece que você está lá no Santa Cruz, lá quando eu ia lá, o Globo, só falta o Globo lá. Misericórdia, né? Misericórdia, não sei não. Onde a gente vai parar, por isso que essa palavra é muito, muito forte para a gente hoje. Nós temos que viver uma nova história baseada na velha história, que é perseverar na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina nos leva a tomar uma decisão, que é se arrepender dos pecados. Né? A gente tem uma frase que muita gente fala aí, né? Eu nunca me arrependo de nada do que eu fiz. Eu me arrependo do que eu não fiz. Né? Os atores da Globo. E tem gente que leva isso para a vida. Isso é um engodo. Né? A gente só fez coisas certas? A gente só faz coisas certas? Não. Então eu tenho que me arrepender mesmo. Né? Eu falo muito do Newton, né? Amigo do Douglas. Eles saíam, né, às vezes, para balada, eles jovens ainda. E quando eles chegavam, Douglas às vezes ia dormir na casa do Newton lá. E quando olhava, antes de dormir, o Newton estava ajoelhado. Aí ele falou: meu, a gente acabou de vir da balada, você ainda está meio mamado. Você está orando aí. Ele falou: e se Jesus voltar hoje? Eu quero ir para o céu. Mas a gente dançou, a gente bebeu. Ele falou: mas olha o temor dele, né? Ele falou: não, eu tenho que orar, pedir perdão pelos meus pecados. A gente pecou a noite toda. Hoje esse menino está na igreja, né? Na presença de Deus. Né? Mas olha o temor dele, né? Pera, eu tenho que me arrepender, eu fiz coisas erradas. Eu sei que eu estou errado. Mas e se Jesus voltar e eu não pedir perdão? Né? Ali na compreensão que ele tinha que se arrepender. O evangelho, a doutrina dos apóstolos faz a gente se arrepender. Mas hoje em dia a pessoa peca e não precisa se arrepender. Não. A igreja não tem que excluir ninguém. Tem uma grande igreja aí que eles falam que não exclui ninguém. Então eles não estão perseverando na doutrina dos apóstolos. Né? A gente não faz isso porque a gente gosta. A gente queria que a pessoa se arrependesse. Já teve pessoas aqui que a gente falou para a pessoa: olha, se arrependeu, fica com a gente, né? Continue aí, aceite a disciplina. Depois você vai ser integrado ao corpo, como Paulo fez com esse rapaz que estava em incesto. Paulo manda tirar ele da igreja e ele fica um tempo na disciplina. E alguém deveria estar acompanhando ele, que depois Paulo fala assim: traz ele de volta, para que Satanás não seja vitorioso na vida dele. Quando Paulo manda ele tirar ele de lá, Paulo fala: tira ele, disciplina ele, para que pelo menos no último dia a alma dele seja salva. Aí depois alguém acompanha aquele homem, e eu creio que ele se arrependeu, e Paulo fala: traz ele de volta, para que Satanás não seja vitorioso na vida dele. Então ele já tinha se arrependido. Então a pessoa é tratada, né? Eu acho tremendo, né? Já vi casos assim, pessoas que foram disciplinadas na igreja e continuou lá, humilhado lá na presença de Deus, buscando um grupo, né? Um casal acompanhando, e ele se arrependeu dos seus pecados. Depois a igreja trouxe para a Assembleia, e ele foi aceito de volta e viveu a vida dele. Ele se arrependeu. O evangelho faz isso, a doutrina dos apóstolos faz isso, faz a gente refletir em nós mesmos e se arrepender dos nossos pecados, né? Sabe quem não se arrepende? O orgulhoso, né? E o orgulhoso não entra no reino do céu, né? A Bíblia fala que Deus ele abate o orgulhoso e exalta os humilhados, né? Você entender e fazer a oração do publicano, né? O fariseu: Senhor, obrigado porque eu sou isso, obrigado porque eu dou o dízimo, obrigado porque eu não sou mulher, obrigado porque eu não sou publicano como esse aqui. E o publicano não olhava nem para o céu. O publicano ficava de cabeça baixa e falando baixinho, mas Deus ouviu. E ele: Senhor, me perdoa porque sou pecador, Senhor, me perdoa. Ele não conseguia nem olhar para o céu. E Jesus fala para os discípulos: qual desses dois aí desce justificado diante de Deus? Aquele que se humilhou na presença do Senhor. A doutrina dos apóstolos, ela traz arrependimento. Foi a primeira coisa que Jesus falou quando ele saiu da tentação e que ele foi pregar ali no caminho de Caná, lá em Cafarnaum, aquela região dele da Galileia. Ele fala o quê? Arrependei-vos que chegou o reino do céu. Então arrependei-vos. Para mim entrar no reino do céu, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, né? Na terra não existe um homem justo, a Bíblia fala, né, Romanos, né? Não existe um justo sequer. Então, se eu não me arrepender, então meus pecados não foram perdoados. Amém, irmãos? Doutrina que concede bênção. Essa doutrina dos apóstolos, ela também concede bênção, porque ela concede o quê? Perdão dos pecados. Amém?
os meus pecados foram perdoados e os seus também, amém? Colossenses 2 lá fala que a nossa escrita de dívida foi cravada na cruz. A nossa escrita de dívida foi cravada na cruz. Satanás, quando vem acusar você, você pode dizer: eu fui justificado, fui comprado pelo sangue de Jesus, né? E agora eu não devo nada para você, Satanás, né? Eu fui comprado por bom preço, eu pertenço a Cristo, eu não sou mais do mundo, né? Então você foi comprado. Então concede a bênção do perdão dos meus pecados e concede a bênção dos dons espirituais, né? Você, quando recebe Jesus, você recebe dons espirituais. Não existe um crente sequer que não tenha um dom, né? Não existe crente desdondado, como dizia um pastor amigo meu. Pelo menos um dom você tem, né? Pelo menos um dom você recebe, né? Você começa a receber os dons do Senhor. Amém, irmãos? O que te impede de perseverar na doutrina dos apóstolos? O que impede você de perseverar na palavra de Deus, de buscar o arrependimento, né? De buscar reconhecer, né? Buscar os dons que Deus tem para você. O que te impede de perseverar? Né? O que está te impedindo, né? É o pecado. Se arrepende, confessa, coloca diante de Deus, né? Ceia do Senhor, para nós fazermos uma reflexão e pedir perdão, né? Crer e obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que crer e obedecer a palavra do Senhor, né? O que Deus mais espera dos seus discípulos não é carregar a sua cruz, não é sacrifícios, não é grandes obras faraônicas, não é dizer eu faço isso, eu faço aquilo, não é ofertar grandes valores em dinheiro, mas é obediência à sua palavra, amém, irmãos? Obediência às autoridades que Ele coloca sobre a sua vida espiritual, né? É isso que a palavra de Deus diz, né? Segunda fundamento, que ele diz aí no versículo 42 mesmo: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Somos seres sociáveis, vivem em comunhão, em amizade. Nós precisamos de nos relacionar. Olha aí, uma boa oportunidade é o quê? Sábado na casa do irmão Ademilson. Eles perseveravam. É outra coisa que a gente precisa ter: comunhão, estar juntos, né? Amigos espirituais. Eu conversando lá, sábado retrasado, a gente teve lá no sítio, lá, né? Ponto de pregação Betel, e a gente ficou conversando com aquele irmãozinho lá que mora em frente lá. E ele falou: pastor, se eu soubesse como era a minha vida, eu quase me matava, né? Matava a esposa. O irmão falou, né? Ele ia jogar o carro. Eu andava aqui a 80 quilômetros nesse escuro aqui. Eu andava feito doido, né? E agora eu encontrei uma bênção na minha vida, né? O irmão Carlos fala assim: vem sujo mesmo. Eu venho até sujo aqui para a igreja. Mas é uma coisa tão gostosa de estar aqui com os irmãos. Eu não perco um. Olha que coisa tremenda. Perseverar na comunhão, né? Na comunhão dos apóstolos. E ele entendeu isso, né? Um novo convertido falando isso. Olha que coisa boa estar aqui. Olha, eu não queria nem saber de igreja, ele falando. Eu nem queria saber de igreja. Agora eu não perco um culto aqui. Olha que coisa, que bênção, né? Falei, meu Deus, que coisa boa, né? O crente velho deveria também pensar nisso, né? Entra aí. Ele muito feliz, dizendo que assim, a vida dele mudou, né? Da água para o vinho, só pensava em morrer, só pensava em se matar. Hoje está ali louvando ao nome do Senhor. Olha que coisa bênção. Quais obstáculos você enfrenta para viver em comunhão com a sua igreja, em comunhão com os irmãos? Convidamos você, né, para estar sábado, mas convide também alguém, né, convida alguém para tomar um café com você. É tão bom, né? O mês passado eu estava indo trabalhar e eu falei assim: eu queria, Senhor, alguém para ir tomar um café lá em casa. Aí no feriado ligou lá o pastor, né? A irmã Olga, né? A esposa do pastor José Carlos, que foi pastor dos Pimentas. E eles foram para lá, não foi tão bom, né? É bom a gente receber. E eu estava pedindo alguém para ir tomar um café lá, mas aí Deus mandou, né? É bom a gente desenvolver isso, né? Então convida alguém para tomar um café, para almoçar, de preferência, lógico, aqueles que não podem nos retribuir.
Mas convide alguém, né? Era uma das coisas que fazia parte da doutrina dos apóstolos. Eles viviam em comunhão. Eles tinham prazer de estar na casa de Deus. Esse texto aqui fala mesmo que todos os dias eles iam no templo, né? Mas não é todo dia que a gente vem, mas é tão bom, né? Quarta-feira estava gostoso aqui, não estava não, irmão João? O irmão Ademilson arrumou uma estratégia aí junto com o Alexandre, né? O ensaio está sendo nas quartas. Então já ficam, né? Já louvam, já ajudam no louvor. Tinha bastante gente aí, olha que bênção, a gente fica muito feliz. Porque é muito bom, né, estar na casa de Deus, né? Muito bom estar na comunhão. Então isso faz a gente viver. Onde eu vivo essa nova história? Na igreja. Um amigo meu, quando se converteu, ele falou: Ivo, os amigos que eu ia todo sábado comer uma feijoada com eles não me querem mais juntos lá no bar. Só porque agora eu não bebo. E eles falam, quando eu chego, falam assim: chegou o crente. Aí ele falou: mas eu não posso comer feijoada? Pode. Mas você agora é crente. Ele falou: e daí? Vocês não são meus amigos? Mas eu vou ficar aqui com crente, você não bebe mais? Olha. Ele falou: mas eu gosto de estar com vocês e gosto de comer feijoada. E ele foi perdendo esses amigos. Aí eu falei para ele, né? A Bíblia diz que quando você perde, né, essas coisas, Deus vai te dar 100 vezes mais. Pai, mãe, irmãos, irmãs. Aí eu falei: e a sua igreja lá? Ele falou: não, uma benção, né? Tem muitos irmãos aí que me abraçaram, o pastor me abraçou, todo. Aí eu falei: Deus te deu uma nova família. Então você não precisa mais comer feijoada lá no bar, agora vai comer na casa dos irmãos. Aí ele falou: é verdade, né? Então a gente desenvolver essa comunhão, desenvolver essa amizade, e não espere nada em troca, né? Vá viver isso, né? Então, qual obstáculo que impede você de viver essa vida em comunhão? Tanto na igreja, quanto na casa dos irmãos, ou convidando alguém também para ir na sua casa, né? Na igreja é uma comunhão mais rápida, né? Mas é muito bom também de estar junto com os irmãos, orando um pelos outros, né? E a gente só faz 2 vezes por semana, né? Meu Deus, misericórdia, né? E no partir do pão ele continua aí, é outro fundamento. Primeiro fundamento, perseverar na doutrina. Segundo fundamento, na comunhão com os irmãos. E no partir do pão, esse partir do pão está relacionado com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, né? O pão simboliza o corpo do nosso Senhor que foi partido na cruz por nós, e o suco de uva, né, o vinho, né, simboliza o sangue do Senhor Jesus. E eles faziam isso todos os dias, né, o texto fala aqui. Eles perseveravam nessa comunhão e no partir do pão. Quanto tempo faz que muitos de nós, às vezes, passamos sem tomar a ceia do Senhor? E não é porque a gente está trabalhando, é porque a gente não quer vir na igreja. A gente sabe que é o dia da ceia, mas a gente não veio. Tem muitas pessoas aqui que são membros que não estão aqui hoje e sabem que a gente poderia estar aqui, né? Eu sempre falo que novo convertido, eu e a Mary tomou a ceia umas 3 vezes sem saber. Depois foi que o pastor mandava redistribuir, na igreja muito grande, e a gente lá escondido, a gente falava, levantava e pegava a ceia. E depois, quando num dos cultos lá, ele falou assim: irmãos, você vai participar da ceia, você deve ser batizado, ser membro da igreja, estar em comunhão com Deus, com a sua igreja. Aí eu falei: e agora? Estamos fritos, inferno na hora. Depois eu vou falar com o pastor, quando terminar o culto, né? Eu já fui falar com ele pegando fogo, né? Já estava sentindo o cheiro. Quando eu cheguei perto dele, ele fez até assim, cheiro de enxofre. Aí eu falei: pastor, a gente tomou a ceia 3 meses. Aí ele falou: fique em paz, né? Deus não leve em conta o tempo da ignorância. Vocês não sabiam, mas vocês vão se batizar, estão na classe de batismo. Não, sim. Mas era um desejo de tomar a ceia, né? Assim, uma vontade. Isso eu levei para sempre, né? Porque quando eu trabalhava, eu chegava, já estava no finzinho da ceia. Eu fazia de tudo, pedia para sair um pouquinho mais cedo, para chegar lá no horário da ceia, né? E quando eu chegava, os diáconos já estavam distribuindo, eu lá atrás, a minha, né? Quando eu conseguia chegar. Mas às vezes eu pegava plantão lá no Morumbi, no shopping Morumbi. E saía às vezes 10 da noite, aí não tinha como. Mas eu ficava com uma dor no coração e eu ficava pensando nos irmãos tomando a ceia. Ai, meu Deus, eu poderia estar lá tomando a ceia, lembrando do que o Senhor fez, né? Porque é isso que a ceia nos remete, né? É um memorial do passado, da morte de Cristo. É um memorial do presente, né? Para que nós examinamos a nós mesmos, nos arrependemos do nosso pecado. É uma renovação, né?
você pecou, né, e está fazendo a sua renovação da aliança com o Senhor, né, aquele dia da ceia ali, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e nos remete ao futuro, porque Jesus fala assim, até que eu venha eu tenho que participar da ceia. Eu entendi isso, irmão, já no início, porque eu falava assim, se eu não vou participar da ceia, porque eu não quero, e ele fala que é para fazer isso até que ele venha, então se eu não faço isso, eu não estou obedecendo Jesus, eu não estou fazendo um memorial. O que é um memorial? O que é a lembrança, né? A lembrança não é a presença de uma ausência. Na ceia eu faço um memorial, eu lembro daquilo que Cristo fez na cruz por mim. Eu lembro da morte dele. Eu lembro que ele foi arrebentado ali naquela cruz. Eu lembro que o sangue dele foi derramado. Mas eu lembro também que ele me deu um mandamento para que eu faça isso até o dia que ele voltar. E se eu não estou fazendo isso porque eu não quero, eu estou pecando. Eu estou desobedecendo o mandamento do Senhor. E é até que ele venha. E se eu não venho para esse memorial, eu não quero me lembrar daquilo que Jesus fez por mim na cruz. Eu não estou nem aí para aquilo que ele fez na cruz por mim. É isso que eu estou dizendo, né? É isso que eu estou dizendo para Deus, é isso que eu estou dizendo para Jesus. Jesus, é só o pão e um copo de suco aí? Irmãos, é sério isso, é um memorial. Se não fosse importante, a igreja primitiva não teria seguido. Se não fosse tão importante, Jesus não tinha enfatizado, o apóstolo Paulo enfatizou. Toda a igreja até hoje fazem isso. Fazer isso em memória de mim. Então eu não quero lembrar do Senhor. Eu não quero trazer, né, a memória. Não quero lembrar daquilo que o Senhor fez. E todas as vezes que eu participo da ceia, eu lembro da morte do Senhor até que Ele venha. Olha que coisa tremenda. Mas hoje em dia, né, a gente vê que a igreja tem banalizado isso aí. Por isso que são fundamentos da igreja primitiva, de uma velha história que faz eu viver uma nova história. E eu tenho que valorizar isso aqui. Mas muita gente não está nem aí. Não está nem aí. Não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Pede perdão, se arrepende e participa. E vai tratar com a pessoa, né? Lembre disso. Quanto tempo não participa da ceia, né? E por quê? Muitas vezes não participa, né? Se for para o trabalho, se for porque não pode. Amém. Pastor, foi porque eu não queria mesmo. Se arrependa. Senhor, não, se depender de mim, nunca mais eu vou faltar a ceia. Se depender de mim, eu vou tomar a ceia, né? Até o irmão lá falou, né, irmão Carlos, lá no sítio, ele falou assim, pastor, eu vou tomar a ceia amanhã, né, na igreja que ele participa. Eu falei, não tem problema, pode participar hoje. Porque o texto fala que era todos os dias eles participavam, né? O texto fala. Todo dia, era de casa em casa e no partir do pão todos os dias. Né? A ceia deveria ser toda vez que o crente se encontrasse, ele deveria pegar um suco de uva e o pão e dizer, puxa Senhor, né? Então não tem problema, você está de novo amanhã, você vai lembrar de novo daquilo que Jesus fez, né? Você está lembrando do sacrifício do Senhor na cruz, então não tem problema. O quarto fundamento, para a gente finalizar aqui, ele fala aí, ó, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que quatro fundamentos. Se a igreja hoje, né, levar isso a sério, né, nós vamos chegar longe, fazer o que esses homens aqui fizeram, né? E na oração, a oração ela tem duplo poder, né? Ela melhora a pessoa que ora, amém, irmãos? Quando você começa a orar, você começa a melhorar, é assim. Você começa a orar, você é a primeira pessoa a melhorar. E você também melhora o quê? As pessoas e as circunstâncias das outras pessoas. Quando nós intercedemos, nós estamos abençoando as pessoas. As pessoas mandam para a gente pedido de oração, né? Na pandemia eu já falei para os irmãos, a gente criou um grupo chamado Empresta-me os seus joelhos, né? E tinha momento que teve uma semana na pandemia que eu nem olhava o WhatsApp, porque estava muito pesado, né? Era tanto pedido de oração e as pessoas desesperadas. E eu falei para Deus, Senhor, eu não sou Deus, né? Mas as pessoas estavam confiando naquele ministério que Deus tinha nos dado. E Deus falou assim, eu levantei você, né? Lógico que outras pessoas, mas você, falando comigo especificamente, e, colocar na brecha nessa pandemia, para você interceder mesmo.
Ative seu WhatsApp e receba as orações que o pessoal está pedindo. E um peso. Você abrir era só morte, né? Só pessoas morrendo. Parecia mais um hospital. Parecia que a gente estava vivendo um hospital. Porque você estava orando para uma pessoa e já em seguida chegava, ó, morreu. E eu falei, Senhor, as nossas orações não estão sendo ouvidas? Está sendo ouvida. Mas ele estava fazendo a vontade dele. Mas muitas pessoas eram restauradas, né? Muitas pessoas. E a gente trazia para a igreja. E a gente, nesse empresta o seu joelho, a gente expandiu, né? Tem pessoas orando quando a gente joga lá no grupo, lá no México, lá no Nordeste, em vários lugares, várias pessoas, vários irmãos, se formou uma corrente de oração e intercedendo. E olha que coisa, né? A doutrina dos apóstolos. E perseveravam na oração. E a gente orou, irmãos. E a gente orou. E a gente ora ainda hoje, amém? A gente ora, nós temos visto a mão de Deus tocando aí nos corações, né? Pandemia, o poder da oração, né? Em várias situações. Muitas vezes é você que precisa, né? Como a gente chegou aqui naquela quarta-feira, né? O Samuel que não pega estava naquela e a gente veio com o coração arrebentado, né? Moído, né? E a igreja orou, a gente orou e Deus restaurou, amém? Então a igreja tem que orar, irmãos. Nós temos que orar. E nós oramos, amém, irmãos? Dizer que essa igreja aqui não ora, eu não aceito, né? Não acredito. A igreja que ora, tem irmãos aqui que ora. Lógico, né? Muitas vezes a gente não ora aqui, né, para a pessoa ver, mas eu creio que quando a gente joga no grupo, pessoas estão intercedendo. Na hora, né? Pessoas ali já oram. E pessoas de fora, né? Eles mandam pedido para a gente assim, pessoas ligam para a gente. Pastor Ivo, põe no grupo lá, ora por essa. E a gente tem visto, né, Deus aí trabalhando na vida das pessoas. E isso é um dos fundamentos da igreja. Um dos fundamentos é a oração, né? Se nós perdermos isso, agora nós estamos vendo aí estamos vivendo isso no relógio, né? No relógio de oração. Eu tenho sentido já a mão de Deus, amém? Não sei se os irmãos têm sentido aí esses horas, né? A gente não fechou o relógio, né? 12 horas só. Mas a gente tem visto isso aí. Mas nós temos intercedido, nós temos orado. Tem época que está pesado, está dolorido, mas Deus fortalece e a gente continua. Quanto mais fraco você está e chega um pedido de uma pessoa que está desesperada, precisando muito da oração, você vai fazer o quê? Quando você quer dizer, não, agora está calmo, né? Uma vez eu conversando com um casal de pastores também que nos ajuda em oração, e eu falei, não, agora está tranquila aí a pandemia. E na outra semana, irmão, veio uma enxurrada de pedidos de oração e câncer e não sei o que. A gente falou, e aí, Senhor, tem que continuar orando. Então essa é uma das doutrinas também que nós devemos perseverar, né? Quando nós oramos, melhora a gente e a gente abençoa as pessoas, né? Você quer viver essa velha, nova história? Então você precisa se arrepender, aquele que não conhece Jesus, se batizar e vir para a igreja, né? E se também você quer que alguém da sua família ainda não está vivendo essa nova história, e você quer que essa pessoa viva essa nova história aqui de estar perseverando na palavra de Deus, de estar nessa comunhão, no partir do pão, na oração e fazendo parte da eclésia, da igreja de Deus, né? Fica de pé aí e coloca essa pessoa diante do Senhor. Senhor, eu já tenho vivido essa nova história, mas eu quero que esse meu parente, ele também faça parte dessa nova história, que o Senhor atinja ele onde ele estiver agora, né? Que ele venha viver essa nova história na igreja, né? Assim como essa começou lá em Atos 2 e chegou até mim, que chegue até esse meu parente também, que ele venha viver uma nova história. Deus tem uma nova história, né, para cada um de nós, e Deus também tem uma nova história para esse parente que você está colocando diante do Senhor aí, amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Nós temos vivido essa nova história, através da perseverança da palavra do Senhor, através da comunhão. Precisamos de mais comunhão, de viver mais a palavra, de partir do pão, né, ter mais um temor do Senhor em relação a isso, e orar mais também, Senhor,
Mas, Pai, nós pedimos também ao Senhor, essa pessoa, esse amado, esse parente, meu Deus, que eles sejam atingidos, Senhor, por essa nova história. Que eles sejam atingidos, Senhor, pelo Senhor Jesus agora, Senhor. Onde quer que eles estejam agora. Que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Espírito do Senhor venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, nós estamos orando porque Tua palavra diz que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e perseveravam na oração. Atos capítulo 4 diz que quando eles estavam orando ali, Senhor, houve um terremoto. E Pedro foi solto da cadeia, Senhor. Meu Deus, nós cremos tanto no poder da oração, porque quando nós oramos, nós tiramos a nossa dependência de nós mesmos e colocamos a nossa dependência em Ti, Senhor. Porque o Senhor é que faz milagre, o Senhor é que move, Senhor. O Senhor é que causa o terremoto, o Senhor é que transforma, o Senhor é que faz acontecer uma nova história. Faz acontecer uma nova história nesse nosso parente, nessa pessoa que nós estamos entregando nas Tuas mãos agora, Senhor, para que ela venha viver essa nova história, Senhor, baseada nessa velha história. Meu Deus, em nome de Jesus, colocamos eles nas Tuas mãos, Senhor, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.